Jesus não veio redimir a sua arte, ele veio te redimir. E você, redimido, produz uma arte ressignificada. E muitas vezes o que a gente quer é que Jesus ele esteja redimindo coisas que a gente faz. Ao invés de entendermos a grandiosidade e a maravilha do que é a redenção em Cristo Jesus em cada ponto ordinário das nossas vidas. Como o próprio apóstolo Paulo fala, é ação da graça de Deus e tal graça regeneradora. Em Efésios capítulo 2, em Efésios capítulo 3, a maravilha de Deus que nos dá profundidade, largura, comprimento do conhecimento dele. O próprio livro de Coríntios, a carta aos Coríntios, o conhecimento de Deus nos faz conhecer toda a realidade. Então o que o John Foreman fala, eu levo tanto para toda a obra criativa que eu faço. Porque não é uma canção de Guilherme Amarino, uma canção de Projeto Sola que vai nascer de novo, mas é o Guilherme Amarino que nasceu de novo e produz algo que reflete a sua nova vida em Cristo. Não é a minha música, não é o meu livro de ficção, não é a minha história, não é o meu filme, não é o meu quadro, não é minha peça teatral que precisa de redenção. Sou eu que sou o alvo de redenção. Enquanto nós tentarmos, pensa nisso, gente, e desculpa o jeito que eu estou falando. Enquanto nós tentarmos converter a cultura, nós iremos perder o alvo de redenção de Cristo Jesus, que são as pessoas que consomem a cultura. Cristo veio redimir pessoas, não instituições, não faixas da civilização. Cristo veio para você e para mim. Isso faz toda a diferença. Porque Jesus não veio morrer pelas nossas canções, pelas palavras dos livros, pelas histórias de ficção. Ele veio morrer por nós. E tal morte traz redenção e paz. E tal morte é o que alimenta as nossas canções, dá esperança para as nossas palavras, para os diálogos, para as construções, para os plot twists das histórias e para toda a arte que nós fazemos. E aí que entra uma segunda fase dessa compreensão, que é quando começam os dilemas. Quando começam as grandes dúvidas do criar, do como fazer. Tem um pastor presbiteriano que chama Philip Ryken. E ele também é diretor do Wheaton College, assim como o pai dele foi, é um escritor, tem comentários já produzidos, e ele fala o seguinte, num livro que é A Arte para a Glória de Deus, ele fala que, para resumir, essa é a visão cristã da arte. O artista ele é chamado, capacitado por Deus, e ele ama todos os tipos de arte. Ele mantém altos padrões estéticos para a qualidade, para a verdade, para a beleza, e cuja glória de Deus é o maior objetivo da arte. Nós aceitamos esses princípios, porque esses princípios são bíblicos. E também porque eles refletem o caráter de Deus. O que nós cremos sobre arte é fundamentado no que nós cremos sobre Deus. A arte é o que é, porque Deus é quem é. A arte nos livra de Deus nos livra de uma produção artística pautada no individualismo, por exemplo. Enquanto nós olhamos, talvez, produções culturais que são rendidas a outros deuses que não o Senhor, são, às vezes, obras criativas individualistas, que exaltam o indivíduo acima da verdade. Ou obras que são situacionistas, que exaltam as circunstâncias ao invés da verdade. Deus também nos livra de artes regionalistas. E entende o que eu quero dizer sobre isso? São artes num tribalismo da arrogância. É o meu time que vai funcionar, é a minha verdade que funciona, é aquilo que eu penso sobre a minha específica denominação, ou linha teológica, ou etc. Assim como nós temos hoje um grande dilema na cultura de porções e feixes da cultura que não conseguem conversar com outros. Tal a arrogância de um tribalismo cada vez mais hostil com outras visões. Ou então, Deus também nos livra, e graças a Deus que Ele nos livra disso, de um escolasticismo,
de um racionalismo extremo, de uma sistematização extrema de tudo. Deus nos livra do que é o que a gente chama hoje na filosofia do pós-modernismo ou pós-estruturalismo, do combate a todas as estruturas, do combate a todas as coisas que talvez deem solidez para a vida. Nós estamos vivendo num deserto espiritual. Um deserto espiritual. Há pouca solidez, pouca verdade, há uma liquidez, talvez você já tenha escutado esses termos, há uma liquidez nas relações. As pessoas estão de fato perdidas, há um deserto. Às vezes elas não sabem que estão. Só que esse problema nessa arte moderna e pós-moderna é que elas tentam oferecer a verdade a custo da beleza. Elas apontam a verdade sobre feiura, sobre alienação e deixam de lado a beleza da criação, a beleza das coisas ordinárias, o fantástico, extraordinário no ordinário. É por isso que algumas séries, inclusive séries não cristãs, chamam a nossa atenção. Quando elas relatam a beleza de relacionamentos estáveis, quando elas relatam a durabilidade e a verdade e honestidade, quando elas trazem plenitude, harmonia e esplendor. O cristão que entende o seu papel no mundo como produtor cultural, ele vai entender que ele vai criar algo que transporte aquele que está consumindo essa cultura para compreender o que é a plenitude de Deus, que é encontrar um descanso finalmente em seu Criador. Ou encontrar harmonia, esse senso de alegria, esse senso de pertencimento, e também encontrar o esplendor da glória de Deus, que é justamente uma proclamação de algo tão bonito, de algo tão verdadeiro, de algo tão estético, tão maravilhoso, que te deixa convocado a uma admiração e uma contemplação. Gente, tem filmes, inclusive não cristãos, que você vê e você fala assim, você está admirado com aquela cena. O cristão é alguém que, para além de fazer isso, ele vai fazer isso com um propósito, entendendo da onde que veio essa admiração, da onde que vem essa glória. O não cristão, ele faz isso porque ele está procurando algo. O cristão faz isso exatamente porque ele já encontrou esse algo.